Oitavo ano, capítulo 9, o Brasil no começo do século XIX, parte 2. Pois bem, como será que as mulheres viviam na sociedade brasileira do século XIX? Vamos lá? É possível afirmar que as mulheres, durante o primeiro reinado, desempenharam apenas um tipo de papel social? Claro que não. Durante o primeiro reinado, as mulheres realizavam diferentes tarefas e tinham variados papéis sociais. Enquanto algumas se dedicavam aos cuidados domésticos, outras realizavam ações voltadas aos negócios e às atividades públicas. Pois bem, ao longo da história do Brasil, as condições de vida das crianças, como funcionava a vida social a que elas pertenciam? No período imperial, quais eram então as principais diferenças existentes no modo de vida das crianças no grupo social? Enquanto as crianças da elite tinham acesso a bens materiais diversos, a oportunidade de instrução e a formação, as crianças das camadas populares possuíam menos recursos e oportunidade de estudar. E além delas, havia também as crianças escravizadas, sem qualquer direito, que começavam a trabalhar desde muito cedo. Assim, essas crianças não tinham tempo para aproveitar a infância. Então, nós vamos vendo então a desigualdade social. Com a independência, o governo criou uma nova política para a questão indígena no Brasil. Mas que política é essa? Estamos falando então desse grupo indígena. A política consistia na incorporação de comunidades indígenas com a finalidade de civilizá-las, ou seja, obrigar essas populações a seguir os hábitos e costumes da população brasileira. Mas, gente, de que modo essa política vai afetar a vida das comunidades indígenas que viviam no território brasileiro naquele período? Um dos efeitos dessa política foi legitimar a tomada de terras indígenas. Assim, muitas comunidades foram retiradas de suas terras e obrigadas a viver em aldeamentos criados pelo governo. Isso contribuiu também para a desorganização das sociedades indígenas naquele período. Vamos falar um pouquinho então sobre a primeira Constituição brasileira? O processo de criação da primeira Constituição brasileira teve início em 1823, quando foi criada a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia criou um projeto de Constituição, mas Dom Pedro I não concordou com as propostas desse projeto. Por isso, a Assembleia foi desfeita e o próprio imperador, com o apoio do Conselho de Estado, criou uma nova Constituição, ou seja, uma Constituição outorgada no ano seguinte. Ela estabeleceu a divisão dos poderes em 4 partes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador, criado pelo próprio imperador para atender aos seus interesses, e o voto censitário para as eleições do poder legislativo. Vamos ver agora o conjunto de acontecimentos internacionais que vai ampliar então a crise do governo de Dom Pedro I. Bom, primeiro temos 3 acontecimentos externos que afetaram o governo de Dom Pedro. O primeiro foi a Guerra da Cisplatina, depois a questão sucessória em Portugal e o último, a pressão inglesa pelo fim do tráfico atlântico de pessoas escravizadas. O primeiro provocou uma crise econômica no Brasil devido aos gastos com a Guerra da Cisplatina. O segundo fez com que as elites se afastassem do imperador e o acusassem de descuidar do governo brasileiro em razão de questões portuguesas. E, finalmente, o terceiro fez com que as elites criticassem a decisão do governo brasileiro em atender às pressões
inglesas e interromper o tráfico atlântico de escravizados? Pois bem, foram 3 os acontecimentos internacionais que levaram à crise do governo de Dom Pedro I. Essas que eu citei, né? Nós vamos ver a Guerra da Cisplatina, nós vamos ver a sucessão de Portugal, né? E a pressão inglesa pelo fim do tráfico de pessoas escravizadas. Bom, isso tudo vai levar a uma crise do Brasil no começo do século XIX.